Quero ser um personal trainer reconhecido, mas não sei como começar. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer aí nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas. A Semana do Personal Sênior é um evento, com 3 aulas gratuitas, onde eu explico aí um passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado, uma referência na profissão, com metodologia específica, com estratégias de venda, com um trabalho organizado e, mais do que isso, com um salário que você realmente deseja ganhar. Esse papo vai ajudar personagens que estão recém começando a sua carreira, mas também aqueles que já estão há mais tempo no mercado, e querem estratégias para se consolidar cada vez mais. E para você garantir essas aulas gratuitas e esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês garantirem presença na Semana do Personal Sênior, é muito fácil. Basta vocês irem lá no link da minha bio, que vocês vão conseguir fazer a inscrição. Gente, além de todas as estratégias que vão ajudar aí vocês a se tornarem um personal trainer referência, eu também vou ensinar como ser um personal sênior, que foi a maneira que fez com a qual eu conseguisse me destacar realmente e me diferenciar em relação a outros profissionais que estão aí no mercado. Antes de mais nada, eu não sei quem é que me acompanha aí no canal, vocês podem ver que eu estou com a voz um pouquinho diferente, e quem mora na região sul aqui do Brasil sabe que existe uma variação climática imensa aqui, Então tu sai para começar a dar aula cedo, 6:30 da manhã, é um frio, sai encasacado, Passa 2, 3 horas, já tá de camiseta, bermuda, E quando essa amplitude muito grande aqui da temperatura, Principalmente agora nessa época. Então, gente, nessa live de hoje eu vou trazer um tema que traz muitas dúvidas, e traz muita insegurança para quem é personal, que é como começar. Ou seja, o que eu devo fazer inicialmente para conseguir um dia me tornar um personal trainer diferente, Então, por onde que eu devo começar? E antes de entrar definitivamente nesse assunto, eu quero dizer para vocês que estão assistindo que a proposta desse aquecimento para a Semana do Personal Sênior é de apresentar conteúdos que sejam relevantes para o profissional da educação física, para o personal trainer, mas através de lives curtas, de aproximadamente 30 minutos. Isso porque, gente, eu sei como é que é o dia a dia de um personal, Eu trabalho como personal há mais de 17 anos. Então eu sei como é que é aquela correria do dia a dia, E tem vezes realmente que falta tempo, para a gente conseguir assistir um vídeo mais longo, ou daqui a pouco acompanhar uma live, e a gente acaba perdendo algumas informações. Então, desde já, eu queria dizer para vocês que essas lives que eu vou fazer durante as próximas 2 semanas, elas vão ficar registradas aqui na página da Ativa. Então vocês podem conferir se perderem alguma coisa, Vocês podem conferir depois no feed
que as lives vão estar gravadas lá por um tempo. Outra coisa é também dizer que vocês podem ficar bem à vontade, né, para participar da live, para fazer perguntas. Pode ser que eu daqui a pouco não responda a questão de vocês durante a live, né, mas podem ter certeza que eu respondo todas as perguntas, tá? Pode ser que depois, ali acabando a live, eu já acesse ali e já responda essas perguntas. Vamos lá então, vamos começar o assunto de hoje. Então, gente, vamos lá então, como é que eu devo começar? Por onde que eu devo começar e o que eu devo fazer inicialmente para me tornar aí um personal trainer com sucesso, que vire uma referência para as pessoas que eu atendo, né? E desde já eu queria dizer assim que tem, claro, muita gente que relata esse tipo de dificuldade. Não sabe como dar o primeiro passo, né? Não sabe o que fazer primeiro. E se vocês estão nessa fase, fiquem completamente tranquilos em relação a isso, porque isso é muito normal. E, gente, eu mesmo já passei por isso. No começo, quando eu era instrutor de academia, chegou um momento que eu queria dar uma guinada na minha carreira. Porque eu estava prestes a me formar e eu sabia que se eu ficasse por muito tempo como instrutor de academia, eu não ia ter o reconhecimento financeiro que eu esperava, né? Via isso pelos meus colegas, né? E por tudo que já se fala muito em relação à profissão. Então, na minha cabeça, estava a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa, que encontrasse alguma saída para mudar aquela situação que eu estava, né? Então, gente, eu estava num primeiro momento assim completamente perdido, porque eu não sabia realmente o que fazer. E não achem vocês que foi fácil de encontrar essa saída, essa solução, né? Eu acabei tentando muita coisa, errei muitas vezes, né? Mas foram também esses erros que eu tive que fizeram eu perceber como é que eu deveria me comportar para realmente conseguir avançar nesse meu objetivo. O bom disso aqui, de eu estar falando isso para vocês, é que eu posso, de alguma maneira, encurtar esse caminho para vocês, né? Eu posso mostrar o que realmente funciona, ou o que funcionou para mim, e o que não funcionou, o que daqui a pouco não vale a pena tentar experimentar. Até para vocês daqui a pouco não precisarem aí ficar testando na carreira de vocês. Pelo contrário, a ideia é que vocês ganhem tempo com isso. Então, gente, a primeira dica que eu quero dar, das 5 dicas que eu vou dar hoje, é de, como eu digo assim, organizar a casa, organizar as ideias. Fazer uma analogia aqui. Você sabe qual é a primeira coisa, né, que grande parte das empresas fazem antes de abrir as portas e começar a trabalhar e começar a produzir? É fazer um plano de negócios. Sabe o que é um plano de negócio? Eu peguei aqui até o conceito do Sebrae aqui para apresentar para vocês. O plano de negócios é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. Tá? Então vocês vão fazer ali um cronograma, né, uma base do que vocês realmente pretendem, de que forma vão estruturar a empresa de vocês. E com isso vão diminuir os riscos e as incertezas, né? Um plano de negócio permite identificar, né, e restringir os erros no papel, ao invés de cometer esses erros no mercado, durante a atuação.
Então vale se programar, se planejar para depois não cometer, né, diminuir a chance de erro no futuro, depois de ter investido, né? E aí tem mais algumas situações, por exemplo, um plano de negócios, ele também organiza as ideias, né, ao iniciar um empreendimento, né? Ou para quem daqui a pouco já tem uma empresa que está atuando, ela ajuda no sentido de orientar na expansão dessa empresa, né? De daqui a pouco buscar alternativas diferentes. Também facilita, no caso de uma empresa grande, comunicação entre sócio, entre funcionário, clientes, investidores, porque já tem ali uma padronização, todo mundo vai falar a mesma língua, né? E, gente, por que eu estou falando nisso, em plano de negócios, né? Quem me acompanha aqui na página sabe que por diversos momentos eu falo que um personal trainer é também uma empresa. A diferença é que o personal, ele é responsável, é o único responsável por todos os setores dessa empresa. Enquanto que numa empresa tradicional, existem pessoas responsáveis por cada setor. Então, nessa organização inicial, vocês podem pensar em alguns pontos importantes. Por exemplo, os horários de vocês. Atualmente, como é que estão os horários de vocês, caso vocês venham a receber um cliente novo? Outra coisa, gente, para chegar nessa informação, tá? Eu sugiro que vocês criem uma agenda semanal listando todas as atividades e tarefas que vocês têm no dia a dia de vocês. Então, vamos lá, vamos organizar os nossos horários. Como é que eu posso fazer? Gente, não é só tarefa profissional, tá? Eu falo aqui de tarefas pessoais também, compromissos, parte de lazer, tudo isso envolve a agenda semanal de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Para vocês entenderem bem. Primeira coisa é que eu trabalho com pessoas idosas, tá? Eu escolhi isso para mim. Então, eu restringo o meu trabalho nos turnos da manhã e da tarde. Aliás, essa é uma de diversas outras vantagens que a gente tem, né, se a gente vai trabalhar com o público idoso, porque normalmente eles treinam no turno da manhã e da tarde. E a gente acaba ficando com as noites livres. E isso era importantíssimo para mim, né? Foi um dos motivos que fez eu realmente optar pelo trabalho com idosos. Então eu tenho a minha lista lá, minha agenda semanal, que fala o seguinte: pega um dia qualquer lá. Segunda-feira eu tenho 6h30 da manhã, uma aula de 30 minutos, né, até às 7. Às 7 às 8 eu tenho aula de 1 hora, meus alunos. Às 9 horas eu não tenho ninguém. Às 10 às 11 eu tenho aula de novo, tenho aluno. Ao meio-dia é o horário do meu almoço, tá? E tá marcado lá como compromisso. Às 13 horas é a hora que eu deixo destinado para o meu descanso. E eu ponho lá 30 minutos de descanso. Tiro um sono mesmo. Isso é fundamental para mim, tá? Eu que estipulei isso. Vocês podem criar a rotina de vocês. Tô dando um exemplo. Da 1h30 até as 16 horas é o momento que eu deixo destinado para as atividades da ativa. Por exemplo, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que fazer gravações, eu tenho que tirar foto de alunos, enfim. Ou então eu deixo destinado para a parte administrativa da minha academia, tá? Então, contas a pagar, vou conversar, fazer reunião com os professores, enfim. Às 16 horas eu deixo destinado um tempo para eu poder treinar. Vocês que são, nós somos profissionais de educação física, a gente sabe a importância do exercício até em relação à produtividade do nosso trabalho. E outra, né, gente, a gente trabalha também não só com questão de saúde, mas também com questão estética. Então é importante
que a gente esteja bem. Por vezes a gente é um exemplo para os nossos alunos, né? Então, vocês sabem com certeza aí a importância do exercício. E por isso mesmo que ela está presente aí na minha agenda de compromissos, tá? Às 17 horas eu tenho mais um aluno de personal e depois às 18 horas vou buscar minha filha na escola e a partir disso é momento de lazer e momento de estar com a minha família. Então, essa é um exemplo, né, de um dia da minha semana. É claro que pode ter variações, tá? Daqui a pouco, assim, eu tenho às 9 horas, tenho horário vago. Posso botar um aluno novo de personal, né? Ou então aquele meu horáriozinho lá do almoço, eu posso deslocar para as 11 horas, trocar com um aluno que quer fazer ao meio-dia, enfim, isso pode ir mudando. Mas é certo que eu preciso colocar as minhas atividades profissionais e também as atividades pessoais. E a partir de tudo isso, eu vou conseguir identificar, né, como é que estão os meus horários atualmente se eu receber daqui a pouco uma pessoa interessada em começar comigo. Certo? Então, é o que eu digo para vocês, a gente vai organizar as ideias, organizar uma base para depois a gente pular de etapa. Outra situação é fazer uma análise de mercado, uma pesquisa de mercado. E isso faz parte do plano de negócio. Tá? O que seria então uma pesquisa de mercado? É fazer uma análise de como é que está o mercado de personal trainer na região onde você atua. Quais são os valores cobrados? Quantos profissionais tem? Né? Como é que funciona nas academias? Se tem que pagar taxa, não tem que pagar taxa? Se tem que estar afiliado ao CREF ou não? Se esses profissionais, os outros personagens que trabalham, eles trabalham com público específico ou não? Então tudo isso, né, eu vou levantar para eu ficar mais seguro na hora de estruturar o meu trabalho como personal, tá? Quando eu comecei como personal, eu não fiz isso porque eu não tinha alguém para me falar sobre isso, né? Eu não sabia que eu tinha que fazer uma pesquisa de mercado, né? Que eu tinha que daqui a pouco tá procurando alternativas aí para me qualificar, né? Hoje, obviamente, vocês têm acesso aí a diversos canais e o canal da Ativa é um deles, né, onde eu passo a minha experiência para, como eu falei para vocês, para encurtar esse caminho, para facilitar a vida de vocês. Quando eu abri a minha academia, aí sim, eu utilizei o Sebrae, né, como fonte aí para me ajudar. E eu fiz um plano de negócios com ele. Então, eu tenho essa experiência do plano de negócios e aí depois eu fui aplicando o plano de negócios na minha atuação como personal. Eu já trabalhava como personal, mas como eu falei para vocês, o plano de negócios eu podia utilizar para qualificar o meu trabalho. E foi realmente o que eu fiz. Então, gente, é bem interessante a gente primeiro fazer toda uma análise, toda uma estrutura, para depois a gente ir para uma segunda etapa. E aí, outra dica que eu quero passar para vocês é que nesse momento que vocês estão fazendo, criando essa base, vocês têm que pensar numa coisa. No que vocês são diferentes em relação a esses outros profissionais que existem na região de vocês, né? Ou seja, por que uma pessoa interessada em começar um programa de exercícios vai se interessar em contratar os meus serviços e não de um outro personal? Essa linha de pensamento, ela já remete aí à segunda dica da live de hoje, que é definir um público-alvo para os atendimentos. Mas, poxa, Guilherme, por que eu devo direcionar os meus atendimentos a um público específico? Não sei se vocês conhecem aquela frase assim, quem quer tudo, né? Quem quer tudo não tem nada. Já viram isso, né? Pois é, gente. Então, assim, eu vou trazer de novo o meu exemplo aqui. Quando eu comecei, eu tinha alunos, né, que eram idosos, eu tinha adultos, na sua grande maioria, eu tinha uma criança e eu tinha adolescente.
E agora vocês imaginem, né? O entendimento, a compreensão, conhecimento que eu tenho que ter de todos esses públicos que são completamente diferentes um do outro. Daí tu pode perguntar, pô, Guilherme, mas tu precisa saber todas as diferenças, os detalhes de um público para outro? Olha, teoricamente sim, né? A não ser que você não queira se destacar como um personal trainer. Você pode simplesmente ir na academia, encontrar seu aluno lá, né, escolher uns exercícios e passar para ele. Mas com certeza não é isso que vai fazer com que você alcance o seu objetivo financeiro. Então, vocês têm que botar em mente, na cabeça de vocês, que vocês têm que entregar resultado. E mais do que isso, um trabalho qualificado para a clientela de vocês. Guilherme, mas então, tu está dizendo que eu tenho que direcionar os meus atendimentos, então eu não posso trabalhar com pessoas de idades diferentes? Gente, pode, claro. Eu vou dizer para vocês, o meu público-alvo são pessoas acima de 60 anos, tá? Mas eu tenho alunos que são mais novos, tá? Mas o que acontece? O direcionamento, a divulgação do meu serviço é feita para o meu público-alvo. E a minha qualificação, eu vou me aprofundando cada vez mais, adquirindo mais conhecimento justamente nessa área, nesse nicho. E isso faz com que as pessoas que estejam do lado de fora, vamos dizer assim, elas me enxerguem como um profissional referência. Elas me conhecem por eu ser aquele personal que trabalha com pessoas idosas. Então, não trabalho só com pessoas idosas, mas eu sou especialista no trabalho com idosos. Então, eu lá no começo, também, como eu falei para vocês, atendia diversas pessoas. Só que ao longo do tempo eu fui me qualificando, né? Eu fiz uma pós-graduação em atendimento personalizado e fiz outra em educação física gerontológica. E claro, começaram a vir mais alunos idosos para mim. E aí, gente, eu comecei a trocar o meu público, né? Porque assim, um público mais jovem, eu via neles uma rotatividade muito grande. Eles não ficavam muito tempo, como os alunos idosos. Então era muito mais vantajoso para mim, obviamente, ter alunos idosos, até porque eu estudava mais para isso, né? Então, ao longo do tempo, quando surgia um aluno novo, eu ia substituindo por um outro aluno, né, que para mim não valia tanto a pena e que eu não tinha certeza, mas que tinha muito mais chances de não ficar tanto tempo quanto um aluno idoso. Então eu fui fazendo essa mudança aí ao longo do tempo. Muito bem, a terceira dica, vamos lá. A terceira dica, gente, sigam uma linha, sigam um referencial. O que eu quero dizer com isso? É que durante a graduação a gente vai aprendendo, né, vai seguindo uma linha onde que a gente aprende, né, das cadeiras da faculdade, enfim. E, gente, as pessoas, elas apresentam estilos diferentes de dar aula, tem padrões de aulas diferentes, né? E por vezes a gente acaba pegando informação de muitas fontes, né? De autores diferentes, ou a gente segue pessoas no Instagram, nas redes sociais que são diferentes, e a gente acaba acumulando informações que são variadas. Isso, por vezes, pode causar uma confusão, e eu vou dizer isso porque isso já aconteceu comigo. Então, em determinados assuntos, eu acabava pegando diversas fontes e eu acabava me complicando um pouco. Mas assim, a minha preocupação era a seguinte, saber, poxa, mas será que esse aqui está certo ou será que esse aqui é que está certo? E, gente, o que eu aprendi ao longo do tempo é que eu tinha que seguir uma linha, acreditar numa e seguir fielmente. Porque ali eu teria uma referência.
E independente se eu tivesse daqui a pouco uma outra linha, eu não ia ter como acompanhar a evolução do meu aluno. Agora, se eu seguisse sempre o mesmo padrão e uma linha de raciocínio, eu teria como comparar, né, o desempenho do meu aluno ao longo do tempo. Então, por exemplo, esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês aí, lá nos dias 19, 20 e 21, é um exemplo de um modelo, de uma linha que vocês podem seguir. Ah, mas existem outros modelos? É claro, existem inúmeros, mas eu estruturei, né, um modelo para trabalhar e que deu certo. Outra coisa, pegando um pouquinho desse gancho que eu falei para vocês, eu já vou deixar aí a quarta dica, que é ter um método, um padrão. Então eu defini a linha que eu vou seguir e, claro, vou moldar do meu jeito e vou criar o meu método de treino. Eu tenho um método Ativa 10K. Utilizo ele do início ao fim. E o que consiste um método? É a maneira de como você vai dar aula? Sim, mas não só isso. Sabe o que consiste o meu modelo, o meu método da Ativa? É o padrão de atendimento ao público, ou seja, de que maneira que eu vou me comportar diante de pessoas idosas, o perfil dessas pessoas idosas, tudo eu vou estudando e eu tenho um padrão. A estrutura da minha avaliação física, a estrutura de aula para pessoas idosas, ou seja, as aulas não são iguais, mas eu tenho um padrão de como é que primeiro eu avalio um aluno idoso e depois como é que eu organizo o treinamento dele, como é que é a periodização desse aluno e como é que é a rotina diária de aula. Tudo isso eu tenho planejado, tenho estruturado e com isso eu ganho muito tempo. Estrutura de marketing, como é que eu faço para vender, para externar esse meu trabalho? Estrutura de negócio, por exemplo, eu tenho uma fórmula que eu criei juntamente com o Lucas, que é o meu colega, uma fórmula que calcula o valor da minha hora-aula. Então, poxa, Guilherme, mas tua hora-aula não é igual para todos os alunos? Claro que não. Se um aluno, eu atendo a 10 quilômetros de distância onde eu moro, o valor dele é diferente do aluno, né, que daqui a pouco treina no meu condomínio. Entendeu? Tem isso também. Tenho também um documento que eu entrego para os meus alunos com as regras do meu trabalho. Isso evita desconforto com o meu aluno e evita também que eu perca dinheiro. Dá um exemplo para vocês. Meu aluno tirou férias e agora fico sem receber? Não, não fico. Por isso que eu criei um documento que eu entrego para esse aluno e ele já fica sabendo como é que são as regras e como é que funciona nesse caso. Então são exatamente essas coisas todas que compõem o meu método. E é esse método com todos os detalhes que eu vou passar para vocês na semana do Personal Sênior. Então, gente, muito bem, eu tenho aí sim toda a estrutura pronta. Mas e aí, basta ter essa estrutura pronta e guardar ela comigo? Não, eu preciso externar para que as pessoas reconheçam o meu método de trabalho. Quero trazer mais um exemplo para vocês. Tinha um professor aqui na minha academia, na FAM, que ele era fantástico, extremamente técnico, carismático com os alunos e comprometido com a academia. É o sonho de qualquer empreendedor aqui, do dono de academia, né? Só que, gente, ele era instrutor e ficou, não sei, hoje eu não sei onde que ele está, porque ele acabou mudando de cidade, mas ele era um instrutor, ele ganhava como instrutor, ou seja, todo aquele conhecimento técnico, aquele carisma, aquela forma de trabalhar, não trazia
daqui a pouco o retorno financeiro que ele mereceria, né? E não despertou nada nele para ele mudar isso. Então, gente, o que eu quero dizer é que a gente precisa externar o nosso método, o nosso trabalho. E para isso vem a quinta dica, que é vender o trabalho. Então, não dá para esperar ninguém vir bater na nossa porta, né? Abriu a porta, quero começar um trabalho de personal contigo, eu acho que eu sei como é que você trabalha. Não é assim. É vocês que têm que ir até a pessoa e não a pessoa até vocês. E essa é uma forma de se diferenciar. Para isso, claro, a gente precisa de estratégias de vendas, tá? E, gente, eu vou falar exclusivamente sobre isso em uma das lives, tá? Em uma das 10 lives que eu vou fazer nas próximas 2 semanas. Então não percam. Uma aula super legal. Então, gente, quero recordar com vocês os 5 pontos que eu passei hoje aqui nessa live, de como eu devo começar o processo para me tornar um personal trainer diferenciado. Primeiro, organizando a base, a minha estrutura. Segundo, definindo um público-alvo para atendimento. Terceiro, seguindo uma linha, uma referência. Quarto, tendo um método para poder aplicar. E 5, vender esse método, vender o trabalho, externar tudo aquilo que vocês fazem. Então, essas são as 5 dicas que eu queria passar hoje. Se vocês não souberem como fazer qualquer etapa dessas que eu citei para vocês aqui hoje, não se preocupem, porque eu vou explicar com todos os detalhes cada uma dessas etapas lá na semana do Personal Senior. Que lembrando, né, gente, vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de junho às 22 horas. Então, pessoal, já garantem aí a vaga de vocês, tá? Através do link que tá lá na bio, para não perder todas essas estratégias que eu vou passar para vocês se tornarem aí um personal trainer diferente, com destaque na profissão e, mais do que isso, uma referência para o público que vocês atendem. O objetivo principal é que o personal trainer tenha um faturamento que ele deseja ter e possa realmente viver da profissão, tá? Ser reconhecido e valorizado como profissional. É isso que eu quero que aconteça com vocês, assim como foi comigo. Então eu vou esperar vocês amanhã. Amanhã às 14h30 eu vou estar aqui novamente com outra live e com outro assunto. E eu vou falar qual é o assunto aí nas publicações da Ativa. Certo? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui, né? Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.